Na minha última postagem aqui no YouTube, eu mostrei um treinamento de força complexo, né? Força mais pliometria, né? Trabalhos com peso e salto, realizado na época que eu era o preparador físico da equipe Sub-23 da Ponte Preta. Hoje eu sou da equipe principal. Então, se você não assistiu esse vídeo, é o último que a gente postou aqui no canal. Essa mesma capa aqui, procura pela capa sem a palavra review, você vai encontrar o vídeo, você consegue assistir. E veio muita pergunta sobre isso, então depois da vinheta eu vou fazer uma explicação geral sobre tudo isso, uma aulinha rápida sobre treinamento de força e potência no futebol, tá bom? Enquanto isso, se você está precisando ficar mais forte, mais potente, mais veloz, mais resistente para jogar futebol num nível mais alto, clica no link que está aparecendo aqui abaixo. Vem para o programa Jogador de Futebol de Alto Nível, que lá você vai encontrar tudo detalhado, mastigado, para você conseguir fazer a sua programação aí e melhorar seu nível de jogo. Melhor de tudo, tem um grupo de suporte onde eu mesmo respondo todo mundo. Tem treinadores, tem preparador físico, tem jogador de futebol que é assinante, eu respondo e tento solucionar o problema de todo mundo. Não tem equipe para responder, sou apenas eu. Então é garantido que as suas dúvidas vão ser solucionadas por mim mesmo. Vem para o meu time, clica no link que eu estou te esperando. Fala galera, fazer esse vídeo aqui vai ser um pouco longo para se tratar do post anterior do treino de força que eu fiz lá, que eu postei do pessoal lá do Sub-23 da Ponte Preta. Eu recebi bastante mensagem perguntando sobre o caráter do treino, percentuais de carga, execução, enfim. Então naquele post o intuito foi mostrar como era desenvolvida, né, na minha visão, como eu conduzo uma sessão de treino de força máxima, um treino de força com força explosiva, um treino de transferência, chamem como quiserem, com a estrutura que eu tenho na mão. Então, eu vou explicar alguns conceitos de treinamento de força para ilustrar o que foi falado, o que foi mostrado no post anterior. Então vamos por partes. Se você pegar qualquer livro de treinamento de força, qualquer artigo, enfim, existem percentuais de carga pré-estabelecidos que você atinge as vertentes, né, as variáveis dessa capacidade física, força. Em via de regra, cargas acima de 80% do seu máximo, você tende a trabalhar mais a força máxima. Cargas em torno de 60, 75, 80, geralmente são usadas quando você quer trabalhar a hipertrofia muscular. Cargas abaixo, geralmente são usadas quando você quer atingir a vertente de resistência da força. Dito isso, uma coisa que precisa ficar clara é que independente de como você atinge a capacidade física-força, você treina a capacidade física-força, beleza? Então se você trabalhar com cargas mais elevadas, você vai recrutar mais unidade motora e você vai atingir de maneira mais eficiente a força, no seu caso a máxima. Se você trabalhar com cargas intermediárias, você também vai atingir essa capacidade, mas de uma maneira um pouco menor, assim por diante. Dito isso, que é o ideal, né, no mundo ideal dos livros, do papel e da teoria, faz todo sentido. Então quer dizer que na prática não dá para fazer? Dá, óbvio que dá, mas não é em todas as práticas, né? Não é todo o tempo que você consegue utilizar tudo que está na teoria, e é disso que esse vídeo se trata. É o que eu vou explicar agora, eu tentar explicar. Como eu sempre digo, eu não sou dono da verdade, não quero ser, estou longe de ser, não tenho essa pretensão. É a minha visão, é o que eu entendo, o que eu já apliquei, é o que eu já vivenciei, e de tudo que eu já estudei, o que eu consigo ou não pôr em prática das coisas que a gente estuda. Então vamos por partes. Primeira coisa que eu não tenho um teste de carga máxima direto, ou seja, um teste de 1 RM para todos os atletas. Então, para ilustrar, ali hoje a gente tinha 30 atletas treinando. 30 atletas treinando para um preparador físico. Tinha o meu auxiliar, duas pessoas comandando 30. E um treino que requer bastante atenção, um treino complexo, um treino que você precisa ficar atento com mecânica de movimento, com a consciência corporal do atleta para ver se ele está fazendo o movimento correto, adequado, enfim.
além de você corrigir tudo isso, ainda você tem que ter o controle das cargas, o controle da sessão de treino, estimular o atleta a fazer bem feito, enfim. Isso tudo o livro não mostra, né? O livro mostra que você faz tantas séries, tantas repetições, tal exercício, e treina isso, treina aquilo. O livro não mostra a prática do negócio. Então ali a gente tinha 30 atletas aproximadamente. Esse é o primeiro fato relevante para se pensar. O segundo fato é a estrutura que a gente tinha à disposição. Aquele ambiente que a gente utiliza não é um ambiente apropriado para se fazer um treinamento de força. A gente faz ali naquele ambiente porque é o que a gente tem. Então você vai deixar de fazer porque você não tem um centro de treinamento equipado para você fazer levantamento de peso? Não, você vai fazer, só que você vai fazer adaptado da forma que você consegue. As barras que a gente estava usando ali não são adequadas para fazer esse tipo de treino. As anilhas que a gente estava usando ali não são adequadas para fazer esse tipo de treino. O piso que a gente estava usando não é um piso adequado para fazer esse tipo de treino. De novo, por conta disso a gente não vai fazer? Óbvio que não, a gente vai fazer, mas tomando alguns cuidados e controlando os riscos. Beleza. Então, muitos atletas, um ambiente que em tese a estrutura não é a melhor para se fazer esse tipo de trabalho. Voltando na parte de ter muitos atletas, isso causa um outro problema, que óbvio que a gente não tem 30 indivíduos com o mesmo nível de treino. Digo com relação aos treinamentos de força. Então o grupo, óbvio que é heterogêneo. A gente tem atletas vindos de vários lugares, cada um com um histórico de treino, cada um com uma bagagem de treino, cada um com uma vivência diferente em treinamento de força. E com algumas limitações articulares, de mobilidade, enfim. São indivíduos diferentes que requerem, no caso, atenção diferente, protocolos diferentes, que a gente não consegue com uma estrutura não tão grande, poucos profissionais para atender. Então a gente tem que adaptar o que a gente pode para atender todos os atletas. Isso também é mais uma barreira a ser vencida quando a gente vai fazer um trabalho desse. Então já são três situações que a gente tem que vivenciar. Voltando na questão da estrutura, e aí eu vou chegar na parte dos percentuais de carga. Quando você trabalha com cargas extremamente altas, as cargas elevadas, eu faço isso com alguns atletas, já viram eu fazer, por exemplo, nos vídeos com o Anderson Brás, por exemplo, com o Anderson Ligeiro, alguns atletas que fizeram trabalho de força comigo, o Lennon. A gente trabalhou com cargas próximas da máxima. O Anderson chegou a trabalhar com 100% da máxima dele, ele já estava 40 dias treinando, quer dizer, o 100% dele já nem era mais, porque ele já estava mais forte, mas era sozinho, eu e ele, era um atleta para eu monitorar, toda a atenção estava nele, a gente estava sozinho num box de crossfit, com barra própria para isso, anilha própria para isso, o atleta extremamente concentrado, o ambiente favorável, qualquer imprevisto de falha de contração, o ambiente é propício para ele se livrar da barra, ele joga a barra no chão, a barra foi feita para isso. Ali onde a gente está, não dá para fazer isso. Se a gente tiver um problema, algum episódio de falha de contração, o ambiente não é seguro para a gente soltar a barra vai quebrar, vai machucar algum atleta, o atleta não está preparado para se livrar da barra, lá não é para isso. Então, dito tudo isso, aí você vai pegar e vai falar, legal, então eu vi no livro que tem que ser 80%, 85%, 90% da carga máxima do atleta para treinar força máxima, então vamos tacar peso nos caras. Vai dar merda, né? Então você tem que adaptar algumas coisas, usar toda a teoria que você aprende na faculdade, nos cursos, nos livros, trazer para a sua realidade, filtrar e criar situações para que você atinja essa capacidade. Então o que foi feito ali? Qual que era a ideia? A gente fez um volume bacana de repetições, o número de séries padrão, que eu sempre utilizo, em torno de 12, 14 séries para treinar a força. E aí misturamos alguns conceitos. Então eu combinei séries curtas com pliometria, né, que são as partes de salto de força explosiva. Isso gera uma intensidade e aumenta o recrutamento de unidade motora. Nas séries curtas, sempre com estímulo de intenção neural, ou seja, eu induzia os atletas a tentar fazer a fase concêntrica do movimento, ou seja, a fase positiva do movimento o mais rápido possível. Para quem já vivenciou esse modelo de treinamento, para quem já fez, sabe que tem uma diferença gritante de você fazer uma fase concêntrica do exercício na velocidade que te convém
comparado com você fazer, ou você tentar fazer a fase concêntrica do exercício mais explosivo possível, ou seja, num agachamento tentando saltar com a barra, num supino, por exemplo, não era o caso ali, mas só serve de exemplo, é você tentar jogar a barra no teto. Óbvio que você não vai conseguir, mas o tentar fazer, para você jogar a barra do supino no teto, você concorda que você tem que empurrar essa barra o mais veloz possível. E isso gera um recrutamento de unidade motora muito grande, muito maior do que se você fizer na velocidade que te convém, porque você sabe que está pesado, você vai tentar deixar isso confortável, e você induzir velocidade com cargas elevadas tira totalmente o conforto, ou seja, você vai ter que recrutar mais unidade motora. Então, de repente, eu consigo trabalhar com um percentual de carga um pouco menor por uma questão de segurança, por uma questão de controle de ambiente, por uma questão do grupo ser heterogêneo, por uma questão de facilitar para os atletas, a chance deles fazerem algum movimento errado é menor, e eu consigo ainda assim recrutar bastante unidade motora desses caras. E depois eu combinei com umas séries com esse mesmo percentual de carga, ele já estava um pouquinho em fadiga, séries mais longas, e aí eu tirei a parte pliométrica para não entrar muito em acidose no treino, que é fugir totalmente o contexto do nosso objetivo. Então, esse é o contexto, né? Assim que se pensa, assim que eu penso quando eu tenho a ideia de fazer algum trabalho, é dessa forma que eu conduzo. O que eu sempre falo, sempre prego em todos os meus vídeos, não importa se vai ser um treino para 1 atleta, para 10 atletas, para 20 atletas ou para 30 atletas. Existe o ideal e existe o real. Vou dar um chute aqui, hein? Em mais de 90% das vezes, em se tratando de atleta profissional, principalmente em treinamento em grupo, e agora nesse caso especificamente de atleta de futebol, eu posso citar o caso da minha passagem com a experiência que eu tive de um ano na preparação física do basquete feminino do Veracruz em Campinas. Cara, esporte coletivo, de alto rendimento, você tem o ideal, que está lá nos livros, que você imagina, que você quer, e você tem o real. Em mais de 90% das vezes, você não consegue aplicar o ideal. Você programa e você faz diversos ajustes para que o seu treino consiga ser realizado pelos atletas de alguma forma, e que você alcance, que você consiga fazer esses atletas treinem o mais próximo do que você imaginava, ou que você consiga criar uma situação de treino mais próximo do que você julgue ser o ideal. Mas você cravar tudo que está planejado, principalmente quando se trata de treinamento de força, cara, é praticamente impossível, é muito difícil, requer muito tempo. Talvez em categoria de base, quando você está fazendo um processo com um atleta que ele está lá no sub-15, depois no sub-17 e vai passando até o sub-20, o Leandro Espínola, meu amigo meu, o coordenador de todo o trabalho de força do Corinthians na base, eu acho que ele consegue fazer isso, porque ele tem um processo a longo prazo, né? Ali no nosso caso é curto prazo, futebol profissional é curto prazo, você não tem todo esse tempo para criar todas essas situações. E só um parênteses, para a gente chegar nesse modelo de treino que a gente fez hoje, a gente está 3 meses treinando, a gente fez diversas sessões de treinos de força, com menos carga, exercícios menos complexos, menos combinações com pliometria, para os atletas se tornarem aptos a fazer um trabalho como esse. Então não é simplesmente chegar hoje do nada, quero fazer um trabalho de força, vou fazer isso porque é legal. Os atletas, eles estavam preparados para fazer o que eles fizeram hoje. E se a gente conseguir evoluir, eles vão fazer coisas um pouco mais complexas mais para frente. Mas tudo depende da evolução deles. Então, assim, como qualquer capacidade física, mas a força tem as suas peculiaridades, é mais difícil de trabalhar. Você não aumenta a força do atleta em uma sessão de treino, você aumenta a força do atleta em um programa de treino a longo prazo. E isso é ondulatório. Vai ter momentos que o atleta está num pico de força, vai ter momentos que ele vai estar um pouco menos, vai ter momentos que você não vai conseguir encaixar os treinos que você precisa, vai ter momentos que você vai ter que diminuir carga, depois você aumenta de novo. É um processo ondulatório, né? A capacidade física, a força, ela ondula. Você não fica no seu estado de força ótima ou a máxima, sei lá como é que você queira falar, o tempo todo. Isso é ondulado o tempo, né, com o passar do tempo. Então, é uma série de sessões de treinos
linkadas uma nas outras que vão fazendo com que o atleta desenvolva essa capacidade. Então não é tão simples assim quanto parece. Então, já tá 80%, vai lá, joga 80%, o cara nunca treinou, quero ver fazer. Então, para ele chegar nos 80%, ele tem que se preparar, tem processo de adaptação, tem uma porrada de coisa que ele tem que fazer antes. Por isso que se faz um programa de treinamento de força. Então não é uma sessão, eu vou fazer uma sessão de treino de força, pronto, tá resolvido, tô forte. Muito pelo contrário, para você melhorar sua força de maneira satisfatória e real, são meses e meses e meses de trabalho consecutivos, com os treinos linkados, organizados, com propósito, tá certo? Então, se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui. Se você ficou até o final do vídeo, 14 minutos, é que você está interessado, comenta se te esclareceu, se esse vídeo ajudou. Se você não concorda, bota aí para a gente discutir. Às vezes você pode ter, alguém tem alguma outra visão, coloca aqui. É legal discutir, quanto mais informação, quanto mais ponto de vista diferente, é bacana, porque a gente vai agregando conhecimento um para o outro, beleza? É isso aí, valeu!